citado diretamente por Judas, irmão de Jesus, descreve eventos que precedem ao dilúvio de Noé. E esses eventos coincidem com uma precisão perturbadora com as lendas mais antigas que a humanidade conservou. Civilizações que nunca se conheceram, que nunca comerciaram entre si, que nem sabiam que as outras existiam. Todas elas descreveram exatamente o mesmo ser, metade mulher, metade algo que não pertencia a este mundo. Uma criatura de beleza sobrenatural, com uma voz capaz de anular a vontade de qualquer homem adulto, sempre conectada com a água, sempre perigosa, sempre feminina, sempre lembrada com uma mistura de terror e fascinação. Não falamos de variações menores ou coincidências superficiais. Falamos de detalhes específicos que se repetem sem exceção. A mesma forma, o mesmo poder, a mesma relação com a água, o mesmo efeito sobre os homens que se aproximavam delas. Os gregos as chamavam de sereias, os africanos ocidentais de Mata, os babilônios as esculpiram em seus templos, os eslavos as temiam como Rusalki, os japoneses escreveram sobre o ninjo em textos de mais de 1000 anos de antiguidade. E a pergunta que nenhum acadêmico conseguiu responder de forma satisfatória é esta: por que todas são iguais? Por que culturas separadas por oceanos e milênios chegaram todas à mesma descrição com os mesmos detalhes? Há duas formas de responder a essa pergunta, e a segunda é a que vamos explorar hoje com toda a seriedade que merece. Pode ser uma coincidência, produto da psicologia coletiva humana e do poder do arquétipo universal. Ou poderia ser que todas essas culturas estivessem lembrando a mesma coisa, preservando o eco de um evento real. Um evento tão impactante, tão perturbador para a ordem da criação, que Deus mesmo teve que intervir para apagá-lo. Não é um capítulo menor, nem uma passagem obscura. É o contexto que faz com que o dilúvio tenha um sentido que vai além do moral. Porque isso é precisamente o que descreve o Gênesis, embora a maioria dos leitores não perceba. Abra o Gênesis no capítulo 6 e nos primeiros 4 versículos você encontrará algo que não se encaixa com o restante do texto. A Bíblia não vai direto a Noé e ao dilúvio. Há algo antes que os versículos mencionam como conhecido. Gênesis 6.1 a 4 diz que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas elas. E então, o versículo 4, um dos mais debatidos de toda a Bíblia: havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois que os filhos de Deus se chegaram às filhas dos homens, e lhes geraram filhos, varões de renome. Detenha-se aí, porque cada palavra desse versículo importa filhos de Deus, filhas dos homens, gigantes, varões de renome. Quem são exatamente esses filhos de Deus que tomaram mulheres humanas e geraram gigantes? Esta pergunta dividiu os estudiosos por séculos, mas uma das interpretações mais antigas aponta para uma direção precisa. Rabinos judeus anteriores à era cristã, pais da igreja primitiva, teólogos das primeiras gerações do cristianismo, todos angelicais que abandonaram seu próprio domínio e desceram à terra. Não é uma interpretação periférica durante os primeiros séculos da tradição judeu-cristã. E o novo 6, que diz o seguinte: os anjos que abandonaram sua dignidade e morada estão presos sob escuridão em prisões eternas. O texto não os descreve como metáforas, mas como seres reais que cruzaram uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. O Gênesis dá o título, mas existe outro texto que preenche os detalhes que o Gênesis omite deliberadamente.
O livro de Enoque é atribuído ao tataravô de Noé, o homem que Gênesis 5,24 diz ter andado com Deus. Este texto foi citado diretamente no Novo Testamento, o que indica que a igreja primitiva o considerava uma fonte séria. O livro de Enoque descreve com uma precisão extraordinária o que ocorreu antes do dilúvio. 200 seres angelicais, a que o texto chama os vigilantes, desceram a uma montanha chamada Monte Hermon. Antes de agir, fizeram um pacto entre si, um pacto de rebelião coletiva para que nenhum pudesse se retratar depois. Juraram cumpri-lo juntos como uma garantia mútua de que nenhum abandonaria o que estavam prestes a fazer. Então se aproximaram de mulheres humanas, tomaram esposas, e dessas uniões nasceu uma descendência que o texto descreve com terror. Os filhos dos vigilantes e as mulheres humanas cresceram até um tamanho enorme e um poder que superava o natural. O livro de Enoque diz que esses gigantes consumiram tudo o que a humanidade produzia, esgotaram os recursos da terra, e quando a comida acabou, voltaram-se contra a própria humanidade, transformando-a em seu alimento. Um pacto irreversível, uma decisão coletiva que mudaria para sempre o curso da história e de toda a criação. A Terra se transformou em um lugar de violência total, de corrupção sem limites, de terror sem precedentes. Gênesis 6:5 confirma isso com uma frase que descreve a magnitude do que ocorreu. Viu o Senhor que a maldade dos homens era muita, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era continuamente somente o mal. A palavra hebraica para descrever esse estado é completa, sem matizes, sem exceções. A corrupção era total. E aqui é onde surge a pergunta que a maioria dos mestres e comentaristas nunca se faz em voz alta. Os vigilantes tomaram esposas humanas. Essas esposas deram à luz gigantes, varões de renome, guerreiros de poder terrível. Mas se nasceram filhos, também nasceram filhas, e o texto praticamente não dedica uma única linha a elas. O Gênesis e Enoque focam quase toda a atenção nos nefilins masculinos, os guerreiros, os poderosos, mas o que aconteceu com as nefilins femininas, com as filhas dos vigilantes e as mulheres humanas? O livro de Enoque descreve em detalhes como esses gigantes esgotaram os recursos da terra em um tempo relativamente breve. Se os homens se tornaram guerreiros de tamanho colossal e poder sobrenatural, em que elas se tornaram? Guarda essa pergunta, porque é exatamente o fio que conecta o Gênesis com as lendas do mundo inteiro. Deus contemplou o que a terra havia se tornado e tomou uma decisão que abalaria os fundamentos da criação. Eu ia enviar um dilúvio, não uma inundação local, nem uma catástrofe regional, mas um dilúvio que cobriria toda a terra. Somente um homem havia permanecido justo, somente uma linhagem não havia sido contaminada pela corrupção dos vigilantes. Gênesis 6:9 diz que Noé era perfeito em suas gerações, e muitos estudiosos interpretam essa frase de forma específica. Não apenas como uma descrição de seu caráter moral, mas como uma descrição de seu linhagem genético, intacto pela contaminação nefilim. Deus ordenou que ele construísse a arca, e quando as águas chegaram, tudo que andava sobre a terra foi destruído. Os gigantes, as criaturas corruptas, os nefilins, os descendentes dos vigilantes, tudo varrido pelas águas do juízo. Ou não, porque aqui está a pergunta que abre uma porta que, uma vez aberta, não pode ser fechada facilmente. Se os nefilins foram completamente aniquilados pelo dilúvio, por que Números 13:13-23 menciona gigantes em Canaã? Isso
foi centenas de anos depois do dilúvio, na época em que os espiões de Moisés exploraram a terra prometida. Porque a Bíblia menciona Golias, um gigante nos tempos do rei Davi, séculos depois de que o dilúvio supostamente os apagou? É uma pergunta que o texto parece evitar deliberadamente, como se os autores soubessem a resposta, mas escolhessem não fornecê-la. E por que cada civilização antiga que surgiu após o dilúvio continuou contando histórias sobre seres sem-humanos? Algo sobreviveu ou algo foi lembrado com tal intensidade que cruzou oceanos e gerações sem perder sua forma essencial. Falemos sobre as sereias e, antes de fazê-lo, deixemos para trás a imagem que o cinema e os contos infantis nos deixaram. A maioria conhece as sereias pela mitologia grega, pela Odisseia de Homero e pela cena do barco de Odisseu. Ele é avisado de que sua rota passará perto de uma ilha habitada por sereias e que seu canto é diferente de qualquer música humana. Não é só belo, é sobrenatural. Todo marinheiro que o ouve perde a vontade e direciona o barco para a música. Os barcos se chocam contra as rochas e os homens morrem, não por violência, mas por uma atração que não conseguem resistir. Odisseu ordena a seus homens taparem os ouvidos com cera de abelha e manda que o amarre firmemente ao mastro do barco. E o texto diz que mesmo amarrado, mesmo sabendo o que era, o som quase o levou à loucura. Pense nessa descrição uma voz que anula a vontade humana, uma beleza que leva à destruição, um ser que não é totalmente humano. De onde uma cultura extrai uma imagem assim, da pura imaginação, ou de algo que algum dia foi real? Agora, há algo sobre as sereias gregas que a maioria das pessoas desconhece completamente. As representações mais antigas de sereias na arte grega não as mostram com cauda de peixe. Essa imagem chegou depois. Não é apenas a beleza, é a voz como arma, como mecanismo de captura, como poder que supera a razão e a vontade consciente. As sereias originais na arte grega eram representadas como mulheres com traços de pássaro, com asas e garras. A constante em cada cultura e época era sempre a mesma, femininas, com a voz como arma. E isso é precisamente o que encontramos em cada canto do mundo quando buscamos criaturas semelhantes. Na África Ocidental, existe uma figura conhecida como Mamiwata, cujo nome significa literalmente Mãe Água. Ela a descreve como bela, metade mulher e metade peixe ou serpente, conforme a tradição local. Tem o poder de cativar os homens, de arrastá-los para a água e de mantê-los em um reino que não pertence ao mundo ordinário. O culto e a mitologia de Mamiwata abrangem toda a África Ocidental, Central e a diáspora africana. Cruzou oceanos com os escravizados e se instalou no Caribe e na América do Sul com a mesma força que tinha no continente. Na antiga Mesopotâmia, exatamente a mesma região onde o Gênesis situa os primeiros eventos da história humana. Na antiga Mesopotâmia, havia seres chamados Apkalo, representados como metade humanos, metade peixes, mensageiros de antes do dilúvio. Na antiga Babilônia, o historiador Beroso descreveu uma figura chamada Oanes, um ser com corpo de peixe e cabeça humana. Este ser veio do mar para ensinar aos humanos, o que ressoa de forma desconfortável com o livro de Enoque, porque o livro de Enoque diz explicitamente que os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos que não deveriam ser revelados. No arte assírio antigo, há gravuras de sacerdotes vestidos com túnicas de peixe, vestidos para parecer híbridos de peixe e humano. As Rusalki da tradição eram espíritos perigosos da água que assumiam a forma de mulheres de uma beleza mortal.
O ninju da lenda japonesa era descrito como uma mulher-peixe cuja carne concedia a imortalidade a quem a consumisse. As selkias da tradição irlandesa e escocesa podiam tirar a pele de foca e andar entre os humanos como mulheres bonitas. Cada continente, cada oceano, cada cultura antiga chegou à mesma figura, feminina, sobrenatural.